Hoje nós estamos num culto muito especial, que é o culto da visão. Já estávamos planejando isso há um bom tempo, para que pudéssemos ter um tempo especial para a vida da igreja, declarando aquilo que Deus tem feito em nossa vida, não só nos últimos meses, últimos anos, mas realmente em toda a história da igreja central. Nós somos privilegiados por ter um lastro e uma bênção que nos antecedem, e temos abençoado essa cidade. Queremos continuar nisso. É um culto em que não só os discípulos e discípulas da igreja serão abençoados, mas também, quem sabe, você que está conhecendo a igreja central, quem sabe você que está se aproximando dessa que a gente chama uma grande família, a família da igreja central, você também vai entender um pouco mais do que nós cremos, os nossos pilares, aonde estamos alicerçados. Hoje pela manhã eu trouxe 3 aspectos dessa visão, e nesse culto eu quero trazer outros 3 aspectos para que nós possamos juntar esses 6 grandes valores, e qual nossa visão em Cristo Jesus está alicerçada, apoiada. É muito importante entendermos alguns pontos que eu quero revisar aqui, que foram abordados pela manhã, antes de mergulhar nesses novos aspectos. Primeiro, que a nossa visão é simplesmente uma extensão da visão de Deus para nós. Isso mesmo, a visão que eu e você temos como igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, eu estou falando da minha e da sua vida, é uma extensão da visão de Deus para nós. Não é algo exclusivo da igreja central e nós somos detentores de uma visão exclusiva, não. É a visão que Deus tem dado para nós, para mim e para você. Então, antes de ser a nossa visão, é a visão de Deus, é a visão de Deus para nós. Isso é muito importante que eu e você tenhamos em mente. Outro aspecto importante, antes de entrarmos no texto bíblico, é que a nossa visão sempre será maior que a nossa competência em realizá-la. Nós falamos sobre isso, e como é importante entendermos essa dependência do Senhor. Deus sempre nos dá desafios que, ao nosso ver, as nossas capacitações são pequenas para realizá-los. Os textos bíblicos mostram isso. Cada pessoa em que Deus chamou para algo tão desafiador, que eles, a primeiro plano, na primeira perspectiva, tentaram até negar. Um bom exemplo disso é Moisés. Nós estamos na leitura do Pentateuco enquanto igreja, e estamos lendo ali os primeiros capítulos do livro do Êxodo, e ali mostra quando Moisés tutibiou o seu chamado, falou assim: mas não tem outra pessoa que possa fazer isso, porque ele via uma visão que Deus tinha para ele, muito maior do que as suas competências. É assim que Deus faz. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado em todas as coisas. É nesse momento, na nossa incompetência, na nossa limitação, que Deus entra com a sua provisão, para que Ele, como eu disse, seja glorificado. Outro ponto importante é entendermos, eu e você, que a nossa própria visão de vida, nós temos sonhos, planos, não existe separadamente da visão de Deus para o corpo de Cristo. Muitas pessoas têm aquele engano de que eu tenho esse plano, esse, e não está conectado essas peças com a visão de Deus para a igreja. Eu tenho um plano, uma visão como igreja, e um plano, uma visão pessoal. Não. Nós somos igreja independentemente de onde estivermos. Se estamos no culto, nesse grande salão que hoje, infelizmente, está vazio, mas ela não representa a igreja, eu e você somos igreja, continuaremos fazendo igreja. Eu quero aqui encorajar seu coração, porque as portas da igreja podem estar fechadas, como eu disse, mas a nossa missão continua a mesma, querido: glorificar a Deus e proclamar as suas verdades e as boas novas do Evangelho. Ou seja, a visão que Deus tem dado para mim e para você de forma individual, ela se encaixa nesse grande quebra-cabeças que é a visão de Deus para o corpo de Cristo. Ou seja, se Deus te colocou em alguma posição dessa sociedade, Ele simplesmente te colocou de forma estratégica para cumprir a sua soberana vontade. Então você sim se encaixa na visão da igreja central, para que essa visão da igreja central possa pautar as suas atitudes, para que você seja um homem, uma mulher pautado pela palavra de Deus, um jovem, um adolescente que glorifica ao Senhor onde Deus te colocou. Até mesmo as nossas crianças fazem parte dessa grande visão que Deus tem nos dado. Nós lembramos aqui pela manhã, eu quero mais uma vez projetar isso no nosso telão, a nossa missão é essa frase que exemplifica muito bem o que nós cremos, que a igreja ela foi chamada para amar, cuidar e encorajar a todos, a fim de crescer em relacionamento com Jesus Cristo. Nós apontamos para Jesus, nós encaminhamos as pessoas a Jesus. Muito importante que possamos amá-las,
cuidar delas no processo, mas também continuar encorajando. Hoje pela manhã estava lembrando a importância dessa palavra encorajar. Precisamos nos encorajar nesse momento. Precisamos ter palavras de encorajamento uns para os outros, assim como Cristo fez com seus apóstolos, quando ele disse: não se turbe o vosso coração. Eram palavras de encorajamento que Deus trazia a cada um daqueles homens, pois ele sabia que momentos difíceis eles passariam, mas se dependemos do Senhor, se a nossa vida está alicerçada no Senhor, certamente seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora sim, eu quero mais uma vez ler o texto que usamos pela manhã, que vamos voltar a usar agora neste culto. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47, você pode também ler esse trecho aí na sua casa. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero ler esse trecho de novo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que texto maravilhoso! É a gênese, o início da igreja. A igreja que foi inaugurada numa reunião de oração, onde o Espírito Santo de Deus os envolveu, e ali homens e mulheres foram motivados, encorajados a pregar o evangelho sem detença, encorajados por um Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. E naquele momento Pedro, grande apóstolo Pedro, é levantado, e seu sermão, a sua pregação, o seu discurso alcança a morada em alguns corações, e ali diz o texto que houve um acréscimo de 3.000 pessoas, nisso que nós chamamos de igreja, nesse movimento que veio restaurar muitas e muitas vidas, e alcança o meu e o seu coração. Ah, como eu amo a igreja! Eu sou fruto de igreja, eu sou fruto de irmãos e irmãs que um dia investiram na minha vida. Eu sou fruto de pessoas que contaram histórias bíblicas quando eu ainda participava do ministério infantil. Eu sou fruto de ouvidos que ouviram muitos e muitos cânticos. Eu sou fruto de pessoas que acreditaram no potencial de um garoto quando me colocou para fazer coisas até mesmo muito imperfeitas. Eu sou fruto da igreja. A igreja se preocupa com a geração futura. A igreja não quer se perpetuar, porque sabe que outra geração vem pela frente. Nós temos que equipar. A igreja é um local onde nós preparamos as novas lideranças. A igreja é maravilhosa. Eu quero que você ame a igreja local. Jesus Cristo, Ele plantou as igrejas ali, Ele plantou no coração daqueles apóstolos esse valor. Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E ali, quando o Espírito Santo vem e toma aquela comunidade, a princípio de 120 pessoas, há algo tão tremendo naqueles corações, que logo em seguida 3.000 pessoas são acrescidas, e a igreja não para de crescer, e a igreja vive ali algo tão extraordinário do que nós acabamos de ler. Que palavras lindas! Singeleza de coração, tinham tudo em comum, compartilhar da vida, louvando a Deus, contavam com a simpatia do povo. Enquanto isso acontecia, a cada dia Deus acrescentava mais e mais pessoas. Tenho certeza que assim como há no meu coração, há no seu também, tantos nomes que vêm à nossa mente, familiares, amigos, pessoas que nós conhecemos, que gostaríamos tanto que confessassem a Jesus Cristo. Quem sabe nós temos que viver outras realidades, outros valores, e daí sim Deus vai acrescentando dia após dia essas pessoas em nosso meio. Eu creio nisso, eu quero que você também faça essa confissão. Eu creio nessa verdade. Nós analisamos nessa manhã 3 grandes aspectos da nossa visão. Primeiro,
que é uma igreja bíblica. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós falamos um pouco mais sobre eles estavam consistentes, eles estavam de forma intencional buscando conhecimento bíblico até chegar à maturidade cristã. E aqui na igreja central nós procuramos com muito esmero trazer maturidade cristã para os discípulos e discípulas dessa igreja, para que todos nós possamos conhecer muito bem a palavra, como diz o apóstolo Paulo, que maneja bem a palavra de Deus, e é isso que nós procuramos. Queremos conhecer muito bem a palavra de Deus, mas também nós analisamos que nós temos que ser e procuramos ser uma igreja geracional, uma igreja que se preocupa com as gerações que estão antes de nós, as gerações futuras. Por isso que nós queremos e pretendemos ser, estamos nos esforçando em ser uma igreja da família, uma igreja que alcança as crianças, que alcança os nossos adolescentes, que alcança os nossos jovens, que alcança os jovens profissionais, essa classe que muitas vezes foi esquecida, que aqui tem um ministério muito especial, que é o ministério chamado Lounge, que é um ministério que trabalha com jovens profissionais, às vezes alguns que ainda não se casaram, ou os que estão noivos, já se casaram, mas estão no meio do emprego, e estão trabalhando, são profissionais liberais, mas não tem com quem se conectar, não tem com quem compartilhar a vida, é um ministério, enfim, casais, e assim por diante. Nós nos preocupamos com as gerações, e nós chamamos aqui nessa manhã a sua responsabilidade nesse processo também. Você que é pai e mãe, não só os seus filhos naturais, mas também nossos filhos espirituais, para que eles possam crescer, para que eles possam caminhar. Nós falamos aqui pela manhã sobre a famosa geração Peter Pan, aquela geração que não quer crescer, aquela geração que quer ficar travada em algum momento da história. E não, eu e você temos que crescer no conhecimento do Senhor, entender e compreender as estações da vida que eu estou vivendo, porque infelizmente ainda vemos uma geração de adultos, mas de corações infantis, pessoas que não assumiram seus compromissos. Nós não queremos isso, nós queremos ver pessoas crescendo, não só na idade, no tempo, no cronos, mas também no conhecimento de Deus, na maturidade cristã, uma geração, uma igreja, melhor dizendo, geracional. Também analisamos o terceiro aspecto de uma igreja adoradora. Vimos no texto que eles partiam um pão, eles oravam, eles tinham tudo juntos, eles adoravam a Deus quando eles tinham essa comunhão. Nós temos que adorar ao Senhor. Também analisamos aqui o segredo da adoração em comunidade. Não existe um aspecto da adoração que deve existir na nossa vida, é estarmos juntos, é estarmos aglutinados, próximos. Isso não tem nada a ver com proximidade física. Nós podemos estar no meio de uma grande reunião, de uma multidão, andarmos juntos com muitas pessoas e mesmo assim temos uma vida solitária. Não tem nada a ver com estar numa grande igreja, numa pequena igreja, mas tem a ver com uma intencionalidade do meu e do seu coração. Eu costumo dizer que muitas pessoas podem estar numa igreja grande, chegar 5 minutos atrasados e sair 5 minutos antes. Chegar desconhecido e sair no anonimato, e ninguém a conhecê-la, e ela não se dar a conhecer. Nós queremos lutar contra isso, queremos ser sim uma igreja acolhedora da adoração. E nessa noite, eu quero apresentar mais outros 3 aspectos, disso que vai conceber a nossa visão, a visão que Deus tem para nós enquanto Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Quarto aspecto então, é uma igreja contextualizada. Uma igreja contextualizada. Certa vez o reverendo Osni cunhou esse termo e eu quero me apropriar dele. Ele fala da ortodoxia na doutrina e avivamento na liturgia. Isso nós aprendemos aqui. Entendemos a doutrina, sermos bíblicos, mas temos avivamento na liturgia. Existe uma concepção de que as duas coisas não podem andar juntas. Sim, podem. Nós podemos ser avivados. Nós podemos sim sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, podemos experimentar grandes coisas da parte do Espírito de Deus e sermos bíblicos, porque uma coisa não é incoerente, as duas coisas precisam andar juntas. Como que eu vou experimentar algo novo de Deus se eu não ando em conformidade com a sua palavra? Por isso, aqui nós entendemos que nós temos que estar contextualizados. Mas quando eu falo de estarmos contextualizados, eu falo de uma igreja que anda na dependência da oração. Mas pastor, o que tem a ver contextualização com oração?
Assim como essa igreja, a igreja de Atos que acabamos de ler, era uma igreja que sempre falava com Deus antes de falar com os homens, sempre consultava a Deus antes de consultar os homens. Eu e você temos que ser essa igreja que se contextualiza porque está debaixo de oração. Graças a Deus, a igreja central aprendeu a depender da oração. A igreja central aprendeu a desenvolver a vida de oração. Graças a Deus nós contamos com um ministério tão lindo aqui que se chama Gedeões da Oração e que tem coberto cada um dos discípulos da igreja com muita oração e intercessão. Como é bom saber quando nós temos uma dificuldade, temos um grupo de irmãos e irmãs que se dispõem do seu tempo, da sua atenção para orar por cada um de nós. Quantos pedidos acabam entrando naquele grupo que nós nem conhecemos as pessoas, mas mesmo assim nós intercedemos, porque se um pedido entrou ali é porque existe uma necessidade real da nossa oração, da nossa intercessão. E aqui vai a minha gratidão profunda a cada Gedeão e Gedeã da oração, que tem abençoado a igreja, que tem abençoado você, discípulo e discípula da igreja central, nós pastores, a liderança, os líderes de célula. Essa é a igreja contextualizada, uma igreja que ora, uma igreja que consulta a Deus, e você e eu. E nós? Até onde nós temos nos contextualizado a esse mundo, sem deixar que esse mundo venha nos contaminar? Até onde nós temos influenciado esse mundo, ou esse mundo tem nos influenciado? Às vezes nós escutamos alguns absurdos, pessoas que deveriam estar influenciando o mundo, mas pessoas que estão sendo profundamente influenciadas por essa sociedade. Só quando entendemos isso, que precisamos sim aprender a termos relevância sem perder a reverência. Atenção, relevância sem perder a reverência. Queremos sim ser relevantes nessa sociedade, queremos sim ter uma voz ativa de denúncia, queremos levantar o nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos ter uma voz de paz, de esperança, queremos ser relevantes, queremos fazer a diferença, mas sem nunca perder a reverência ao Senhor. A relevância não pode ser a qualquer custo, a contextualização tem sim seus limites, e eles estão muito bem delineados na palavra de Deus. Por isso, eu vou repetir, temos que ter relevância sem perder a reverência. Contextualização na sua liturgia. Você viu aqui cânticos que possam trabalhar no nosso coração, mas cânticos que glorifiquem a Deus, que exaltem ao Senhor, que não sejam egocêntricos, que não sejam centralizados na minha e na sua vida, mas em Deus, que é o autor de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas querem ser relevantes sem reverência, querem apresentar amor sem a verdade. A semana retrasada eu estava acessando uma nova rede social, chama Clubhouse. E alguns jovens estão acessando isso. É uma rede social de um bate-papo. Pessoas que colocam lá temas e várias pessoas vão discutindo. E eu acabei entrando numa dessas salas, alguns cristãos estavam lá falando sobre a igreja e a pandemia. Eu acabei ouvindo alguns líderes do Brasil falando sobre isso. E eles escolhem pessoas aleatórias que estão ouvindo para abrir o microfone para que elas também falem. E ali, com todo respeito, levantou-se a voz uma moça e disse da sua angústia de participar de uma igreja. Ela se autodenominou cristã, fervorosa, discípula de uma das igrejas, mas que continha junto com a sua vida um relacionamento homossexual com outra mulher. E ela ali falava que ela tinha esse relacionamento e como era difícil para ela participar da igreja. E eu comecei a prestar atenção no que a voz daquela liderança ia dizer. E eles vieram com muito amor, com muita relevância. Eles começaram a falar sobre a importância de amarmos as pessoas, a importância de acolhermos as pessoas, como é bom ouvir você, o seu relato, ou alguns diziam, e assim por diante, com muito amor, mas sem nenhuma verdade. Perderam a reverência. O amor sem verdade não é amor. Nós temos que abraçar as pessoas e todas serão abraçadas. Mas eu tenho que entrar com a verdade, eu tenho que entrar com a reverência. Existe sim um amor estendido a todo ser humano, mas existe também uma verdade, o Evangelho é essa verdade, que tem que mudar a nossa vida. Eu não posso escutar que alguém é mentiroso e não falar que a sua mentira é pecado. Eu não posso ouvir uma pessoa que fala eu sou ladrão, sem falar que o que ele faz é errado. É amor com verdade. Isso é discipulado. Jesus Cristo trouxe o discipulado para os seus apóstolos, os seus discípulos.
ele pastoreou, ele foi atrás. Quando Pedro o havia negado, Jesus restaurou a vida de Pedro, mas restaurou com amor e verdade, com relevância e reverência. É isso que nós entendemos como uma igreja contextualizada, que é contextualizada no que o mundo precisa ouvir, não no que o mundo quer ouvir. Com muito amor, sim, mas com a verdade. Porque se eu demonstrar amor sem o ingrediente máximo da verdade do Evangelho, isso não se chama amor. Igreja contextualizada. Outro aspecto é uma igreja que seja presente na cidade. E eu coloco o seguinte slogan: generosidade em expansão. Atos capítulo 2, o versículo 47, fala assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. Essa era uma igreja que estava presente na sociedade, estava presente nos grandes aspectos, nos grandes anseios daquela comunidade. É por isso que eles souberam interpretar e traduzir o evangelho na necessidade daquelas pessoas. Eu e você, como cristãos nessa sociedade, precisamos traduzir as verdades bíblicas a cada um deles. Às vezes você pode pensar: mas pastor, nenhum deles vai ler a Bíblia, nenhum deles crê na palavra de Deus, nenhum deles crê nem mesmo em Jesus Cristo e não acredita na igreja. Mas sabe que muitos deles vão viver a igreja quando você estiver conversando com eles. Muitos deles vão ler a Bíblia ou ler a sua vida. Muitos deles vão ter contato com Jesus Cristo apenas pela sua palavra, pela sua atitude. Quem sabe nós precisamos primeiro viver esse evangelho para que as pessoas possam experimentar. Estar presente na cidade não é ter um endereço como nós temos. Temos um CNPJ, temos uma identificação, uma logo, temos alguma coisa que nos identifica aí na cidade, quem sabe um outdoor, um programa X, Y, não, nas redes sociais. Não, estar presente na sociedade é eu e você. Nós falamos que nós somos sal da terra e luz do mundo. Pensando na figura do sal da terra, toda pessoa tem um saleiro em casa onde você armazena o sal e você usa na medida necessária para salgar aquele alimento. Imagine só que se nós somos sal da terra, o que adianta o sal permanecer juntos? O que adianta o sal dentro do saleiro? A não ser se ele for espalhado na sociedade, daí nós vamos marcar. Certamente eu e você temos funções diferentes na sociedade. Estamos em momentos e situações em que às vezes um pastor específico nunca alcançará. Mas você foi chamado para alcançar alguém lá. Certamente Deus vai requerer das nossas mãos as pessoas pelas quais nós tínhamos responsabilidade de pregar o evangelho, de estar presentes. Nós queremos estar presentes na sociedade, não só de forma institucionalizada, mas na minha e na sua vida, na minha e na sua atitude, no seu bairro, com o seu vizinho da direita, da esquerda, você que mora em casa, você no seu prédio, qual que é o nosso testemunho? Com as pessoas da nossa família, com as pessoas que nos conhecem. Será que nós chegamos como sal que marca, ou nós não temos essa intenção e queremos ser aquele famoso crente 007 que se esconde? Não, eu e você somos sal da terra. Está aí um bom exercício. Quem sabe eu e você podemos escrever aí no chat, na transmissão do YouTube, do Facebook: eu sou o sal da terra. Você pode escrever isso. Às vezes as pessoas não vão entender, mas eu e você vamos entender. Escreve aí: eu sou o sal da terra. Eu escolhi ser sal da terra. Eu escolhi marcar essa sociedade. Eu escolhi ser diferente, não pelas minhas capacidades, mas pelo Deus que está em mim, no meu coração. Escreve aí: eu sou o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Não tem como eu olhar para esses cristãos aqui do livro dos Atos dos Apóstolos e não ver a responsabilidade que eles tinham pelo outro. Preste atenção, quando estamos presentes na sociedade, a nossa responsabilidade é pelo outro. Não cabe no meu coração termos tanto na mesa e o outro ao nosso lado ter tão pouco. Temos que aprender a dividir, temos que aprender a compartilhar. Nós temos que aprender a realmente olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Não estamos falando só de compartilhar o que temos no bolso, mas compartilhar o que temos no coração. Algo muito mais valioso
não no seu bolso, não na sua conta bancária, não na parede dos seus diplomas. Algo muito mais valioso no meu e no seu coração. Isso sim é um tesouro para a vida e para a vida eterna, que eu e você temos que compartilhar. Às vezes será necessário colocar a mão no bolso para ajudar alguém. Às vezes será necessário usar a sua influência em algum aspecto para ajudar uma pessoa. Às vezes tudo que nós precisamos é um momento na agenda, é um período para ouvir as pessoas, mas estarmos presentes na sociedade, de uma forma intencional. Louvado seja o nome do Senhor, porque há anos a Igreja Central tem uma campanha tão linda que se chama Quilo do Amor. E todos os meses, muitos discípulos e discípulas da nossa igreja, até pessoas que não pertencem à nossa igreja, fazem de tudo para estarem presentes aqui, trazendo a sua doação. Nós tivemos aí, nesse último mês, quase 11 toneladas de alimentos arrecadados. Já chegamos a mais. Isso é bondade do Senhor, porque tantas famílias e tantas instituições são ajudadas. No ano passado, nós abrimos as portas da igreja, do grande estacionamento que temos, para servir ao município na vacinação dos nossos idosos. Mais de 8.000 pessoas, idosos, passaram pelo estacionamento da Igreja Central para serem beneficiados pela vacinação. Estamos tendo aí um grupo de psicólogos, homens e mulheres de Deus, que tem nos ajudado no amparo de tantas pessoas. E assim por diante. Os nossos polos nos bairros. Que privilégio é poder ter a Igreja Central nos bairros. Que privilégio é você que participa de um dos nossos polos, você que é discípula dos nossos polos. E eu quero aqui de coração agradecer os pastores que nos servem nesse polo. Quem sabe você que pertence a um desse polo poderia mandar uma mensagem para o seu pastor agradecendo o cuidado dele, o pastoreio dele na sua vida, incansavelmente, todos os domingos, pastoreando o seu coração, cuidando daquela região, cuidando daquele bairro, para abençoar a sua e a minha vida, e a sua família, seus amigos. A igreja presente na cidade, é a igreja que se faz presente em todos os âmbitos. Pastor J.B. Carvalho, pastor de uma igreja chamada Comunidade das Nações, lá em Brasília, trouxe-nos uma palavra durante aqui o evento que tivemos nos dias de carnaval, nosso Kairos Londrina, e uma das frases eu quero repeti-la aqui. Ele citou o seguinte, dizendo o seguinte: devemos ser reis com corações de servos, e servos servindo como reis. Devemos ser reis com corações de servos, ou seja, se você está num momento de reinado na sua vida, quem sabe você está numa posição de destaque no seu trabalho, na sociedade, você tem que ter um coração de servo. Agora, se você é servo, sirva com excelência, sirva como se você fosse um rei, ou como se você pudesse servir a reis. Que linda essa frase, e estampa muito bem os valores que essa igreja em Atos e que a Igreja Central busca obter cada dia mais. As nossas células, como são presentes na cidade, temos mais de 350 células nos bairros, nos condomínios, nos prédios, na casa mais simples, a mais chique, alcançando pessoas na cidade, abençoando pessoas. Louvado seja o nome do Senhor pelos nossos lares hospedeiros. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não estamos fazendo as células presenciais, mas como é bom saber que casas, famílias se abrem para receber as nossas células. Louvado seja o nome do Senhor por pessoas que entenderam que a casa não é delas, mas é do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor pelos nossos líderes de célula. Como é bom saber que existe um povo que entende esse chamado maravilhoso de pregar o Evangelho, que forma outras lideranças. São os nossos líderes de célula, é a igreja presente na cidade. E o que falar do Ministério Evangélico Provida, o Meprovinho, o Meprove, a ação social que essa igreja desenvolve, os missionários. Plantamos igrejas. Como é bom poder participar de uma igreja viva. E o que falar do futuro da igreja da criança? Esse projeto que Deus plantou no coração dos nossos líderes, dos nossos presbíteros, do coração do reverendo Osni, tem trazido a nós, e agora é a nossa missão, é a nossa visão, minha e sua. Nós estamos vendo isso se concretizar, sair dos papéis, dos projetos, e essa obra se erguendo, e eu me recuso a ver aquilo apenas com um amontoado de vigas, pilares e tijolos.
Eu olho para aquilo com um olhar como se eu olhasse para o coração das crianças. Eu consigo visualizar não só o coração das crianças, mas corações transformadas. Eu vejo famílias sendo transformadas, eu vejo histórias sendo mudadas. Como é bom poder participar disso. Eu queria que você tivesse esse mesmo sentimento que o meu. Recentemente eu pude subir ali nas lajes, nós estamos nas construções, e tive um momento tão especial. E nós compartilhando com outros irmãos que estão nos ajudando, eles tiveram a ideia: pastor, por que você não traz o povo aqui também para fazer essa visita? Eu falei: será que isso é possível? Então eles providenciaram o dia da visitação da igreja da criança. Nós, quando voltarmos às nossas atividades presenciais, você vai ter essa oportunidade de andar ali naquela construção com toda a segurança, é claro, mas orando e intercedendo para abençoar a próxima geração. Uma igreja que se faz presente na cidade e nos seus anseios. Que lindo é isso, os testemunhos dos nossos discípulos também na sociedade que temos. E por último, além de uma igreja contextualizada, uma igreja presente na cidade, eu vejo aqui uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora. E eu digo a seguinte frase: a vida é melhor quando compartilhada. A vida é melhor quando compartilhada. O versículo 44 de Atos capítulo 2 falam que eles creram e estavam juntos e tinham tudo em comum. Às vezes as pessoas pensam no tudo como se fossem coisas materiais, mas é mais do que isso. É uma igreja que acolhe. Sabe quando você se sente acolhido por alguém ou por algo, você se sente protegido, você se sente fazendo parte daquilo, você se sente aceito. Nós queremos ser uma igreja acolhedora. Por quê? Porque a vida é melhor não em fileiras, mas em círculos. O que você quer dizer com isso, pastor? É que quando nós estamos reunidos nas células, há algo maravilhoso. As células é esse ambiente acolhedor, esse ambiente que não julga as pessoas, mas as escuta. Escuta não só com os ouvidos, mas com o coração, a necessidade de cada uma delas. Nós queremos ser essa igreja que acolhe pessoas. Queremos ser essa igreja onde as pessoas são muito bem-vindas em nosso meio. Quem sabe você está aqui conosco pela primeira vez. Quem sabe você ouviu falar, alguém te convidou, seja muito bem-vindo. Eu não sei se você consegue sentir o nosso abraço, mas seja muito bem-vindo, seja acolhido pela Igreja Central. Você pode fazer parte dessa família, é uma família, assim como essa igreja em Atos. A cada dia o Senhor ia acrescentando, cremos que você pode ser acrescentado também nessa grande família, no corpo de Cristo, uma igreja acolhedora. Agora, uma igreja acolhedora tem algumas características. Primeiro, é uma igreja alegre. Cristianismo sem alegria parece que falta um ingrediente. Um cristão melancólico é uma contradição. Aqui o texto mostra, eles viviam essa vida em comum, tinham tudo em comum, não tem alegria maior do que isso. A alegria de cristão não é necessariamente algo daquele que ele deve se gabar, mas na profundidade do seu coração há uma alegria que ninguém pode tirar. Há algo dentro do coração do cristão, que mesmo quando as coisas estão caindo, o seu mundo está sendo desmoronando ao seu redor, ele continua com o coração firme, alegre, sustentado pelo Senhor. É uma igreja alegre. Eu não estou falando dos cânticos que cantamos, da nossa liturgia, eu estou falando muito mais do que isso, estou falando de corações. Sim, é claro que nós estamos num momento muito difícil, muitas perdas, muitos amigos, irmãos, familiares, que às vezes você perdeu nessa pandemia ou por outros aspectos. As aflições da vida estão aí, infelizmente. Mas há algo no coração do ser humano que é uma esperança, é uma alegria que brota dessa confiança de que temos um Deus que vela por nós, de um Pai que nos acolhe, que nos alcança. Essa é uma das grandes características de uma igreja acolhedora, mas também é uma igreja em comunhão. Eles tinham essa qualidade de estar juntos. É muito importante quando nós vemos aqui os pedidos no nosso chat. Como é bom ver, porque as pessoas que colocam os pedidos de oração aqui no chat entendem a qualidade de estar juntos, de estarmos juntos mesmo no momento de mais dificuldade. Mas também é muito lindo quando vemos os testemunhos que são projetados aqui na igreja, que você acabou de ver da Cristiane, sobre a sua cura. Testemunhos maravilhosos para alegrar o meu e o seu coração e tantos outros. Poderíamos passar aqui um culto inteiro contando testemunhos do que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa vida. Tenho certeza que você tem testemunhos para compartilhar.
Nós temos que entender essa comunhão de estarmos juntos. Precisamos entender que a vida cristã em sua plenitude só pode ser vivenciada por meio do compartilhar, do dividir, das alegrias, das tristezas, dos dons, da generosidade, dos recursos que Deus tem nos dado. Deus compartilhou o Filho, que por outro lado compartilhou o Pai. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Deu o seu único Filho, unigênito, para morrer na cruz por nós. E por outro lado, Jesus nos apresentou um Deus que é Pai, quando Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. A base desse Deus relacional é compartilhar. Ele compartilha do seu Filho, e o seu Filho compartilha do seu Pai para conosco. Já pensou que o texto bíblico diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus? Ele compartilhou desse cuidado. É um Deus acolhedor, é um Deus que nos acolheu em meio às nossas aflições. Por isso que eu e você temos que ser uma igreja acolhedora, que acolhe as pessoas, quando as pessoas passam por dificuldades. Nós não podemos ser a semelhança daqueles que passaram a largo, daquele homem que estava machucado, mas temos que ser semelhantes ao coração daquele samaritano, que a palavra do Senhor diz, o bom samaritano, acolhê-los, aqueles em mais necessidades. Quem sabe existem pessoas que passam pela nossa vida e que nós não temos dado ouvidos. Quem sabe é hora de pararmos, porque nós somos chamados para ser uma igreja acolhedora. Até que ponto eu e você temos buscado compartilhar? Compartilhar não se trata apenas das coisas boas, mas também de problemas. Gálatas 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros. Romanos 12, 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há momento de compartilhar todas as situações da vida. Eu preciso me alegrar sim, eu preciso compartilhar da alegria, mas há momentos que eu preciso compartilhar do choro, das cargas. A pandemia que vivemos serviu para muitos, infelizmente, sumirem, se ausentarem da responsabilidade pela vida do próximo. Quando houve o assassinato ali de Caim, de Abel, por parte de Caim, Deus pergunta: onde está o seu irmão? E Caim responde: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Com certeza, eu e você temos uma responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Como é bom ter alguém que cuida de mim. Como é bom ter alguém que pergunta: Emerson, você está bem? Quero orar por você. Eu quero que você também tenha isso dentro da igreja. Alguém que te acolha, alguém que te fortaleça, alguém que te tenha uma palavra de ânimo, alguém que te fale: Deus te abençoe, estou orando por você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso poder viver isso. Desde as nossas células, aos nossos cultos, espaço de comunhão. Como é bom quando as pessoas se chegam a nós, são muito bem recebidas. Uma igreja acolhedora. Quantas verdades foram ditas aqui? Uma igreja bíblica, uma igreja geracional, uma igreja adoradora, uma igreja contextualizada, uma igreja presente na cidade, uma igreja acolhedora. E eu quero terminar dizendo que a igreja foi iniciada como fruto de um sopro divino, com o sopro do Espírito Santo, e foi somente então que homens e mulheres foram movidos a se engajar nesse movimento que mudaria os rumos da história da humanidade, a igreja de Jesus Cristo. Numa reunião de oração, Deus escolheu derramar o seu Espírito e inaugurar a igreja. Temos sempre que nos lembrar desta gênese, das primeiras sementes que foram regadas com muita oração, e que parece que mesmo depois de florescer, a igreja continuou a priorizar a vida de oração, como vimos no texto estudado de hoje. Exatamente porque os primeiros fiéis entenderam que sem a manifestação de Deus, aquele movimento poderia se esvanecer, mas na dependência do Senhor podemos experimentar um verdadeiro avivamento em nossa vida. Uma visão divina não depende do que façamos algo para acontecer, mas sim de que Deus faça algo por meio de nós. Somos tentados a dizer: eu posso fazer isso, eu posso fazer algo. Até podemos realizar alguma coisa, mas nada
que venha reverberar na eternidade. Já a visão de Deus para a nossa vida, ou igreja, possui consequências eternas. Possui uma reverberação por toda a eternidade. A igreja que pertencemos é uma igreja que se recusa a satisfazer-se com os triunfos do passado, mas está constantemente olhando para o futuro, encorajada pela visão que inspira e influencia muitos outros, por meio da pregação do evangelho e de uma missão que nos faz realizar tudo ao nosso alcance para o florescer da sociedade. Sim, somos uma igreja, somos uma família, em diferentes locais ou polos, trabalhando por uma mesma visão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de joelhos. Isso mesmo. Você que está na sua casa, queria que você se colocasse de joelhos agora. Você está na sala, está com seus filhos, chame a sua família para perto de si. Vamos orar juntos. Somos igreja. Não dependemos de um salão para nos reunirmos. É claro que é muito bom estarmos juntos e nós em breve estaremos de volta juntos. Cremos nisso. Mas continuamos a viver essa visão, essa missão que Deus tem nos dado. Eu queria que você de joelhos começasse a orar ao Senhor, agradecer a Ele pelo privilégio de fazer e ser parte desse corpo de Cristo, pelo privilégio que temos de servir a igreja local. Pai, obrigado. Eu te louvo pela liderança que o Senhor tem levantado na igreja central. Eu te louvo pela vida dos nossos presbíteros, pela vida dos nossos diáconos, pessoal que trabalha na recepção, homens e mulheres que realmente têm servido a igreja. Eu te louvo pelos ministérios que temos na igreja, pessoas que têm um coração de servos. Eu te louvo pelos nossos líderes de célula, supervisores de célula, pastores de rede. Eu te louvo pelos nossos polos, Deus, que é a igreja central nos bairros. Obrigado pelos pastores que cuidam desses corações. Pai, eu te louvo pela história que temos. Pai, como é lindo poder olhar para o passado e ver que fomos muito bem plantados nessa sociedade, que a igreja tem sido relevante sem perder a sua reverência, que tem uma história de bênçãos e uma história abençoadora também. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos plantado nessa cidade que tanto amamos. Temos orado por ela, pelo estado do Paraná, temos orado pelo Brasil, pelas nações. Mas, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a nos encontrarmos no meio dessa visão do corpo de Cristo, para que possamos expressar isso nas nossas atitudes no dia a dia, na dona de casa que trabalha com seus filhos, com seu marido, naquele homem que sai todos os dias para trabalhar, que ele entenda que ele faz parte dessa grande visão de Deus para nós, do empresário, daquele que tem o seu emprego, do profissional liberal, de todas as outras pessoas, ó Pai, que realmente possamos entender qual aspecto que o Senhor espera de nós, para que sejamos sal da terra e luz do mundo, para que possamos expressar o amor de Deus para essa sociedade, para que possamos entender que mesmo nas nossas limitações, nossa pequenez, o Senhor é glorificado. O Senhor nos usa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pai, seja glorificado e que realmente a igreja central possa exaltar o seu nome em todos os momentos e circunstâncias. Nós te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia.